apresenta Terço da Misericórdia. As almas que rezarem nesta hora o terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, o corpo e o sangue de Cristo, sua alma e sua divindade, em expiação dos nossos pecados. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Boa tarde, amados ouvintes e amigos da Rádio Catedral. Quem vos fala é Diácono Claudino, nesta tarde do dia 5 de fevereiro, uma quarta-feira, nesse calor abrasador da nossa cidade do Rio de Janeiro. Comigo aqui, Silvio Júnior. Boa tarde, meu irmão Silvio Júnior. Boa tarde, Diácono. E também Antônio Carlos, junto comigo aqui nesse Terço da Misericórdia. Boa tarde, Antônio Carlos. Boa tarde, Diácono Claudino, a sua bênção. Boa tarde, queridos ouvintes e amigos da família Catedral. Vamos então iniciar o nosso terço invocando o nosso Deus, a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E hoje, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, vamos iniciar a nossa primeira dezena com a reflexão que Santa Faustina nos faz no número 1701, na sua primeira parte. Então, o Senhor fala para Santa Faustina, assim como fala para cada um de nós nessa tarde. Fui teu mestre, sou e serei. Procura fazer com que o teu coração se assemelhe ao meu coração, manso e humilde. Não reclames nunca os teus direitos. Suporta todas as vicissitudes da vida com grande serenidade e paciência. Não te defendas quando toda a vergonha recair sobre ti injustamente. Permite que triunfem os outros. Difícil de pensar sobre isso que Jesus fala para Santa Faustina. Mas vamos dissecar isso aqui em parte. Primeiro, quero chamar a atenção dos amados que estão nos escutando para essa frase: não reclame nunca os teus direitos. A gente tem que separar o que é direito natural e o que é direito divino. Ou seja, Jesus aqui está falando dos direitos divinos. Eu, como criatura, não tenho o que reclamar do meu Criador, porque eu sou um desejo do Criador, eu sou vontade do Criador. Portanto, o Criador comanda a criatura. Deus não nos deve nada, nós não temos como reivindicar nada de Deus. Nós temos é que esperar a sua vontade, porque Ele é o Criador. É lógico que nós temos os nossos direitos naturais, né? Esse direito à vida, o direito a nos alimentarmos, a trabalhar, os direitos que a gente chama da sociedade. Não é disso que ele fala, mas ele fala simplesmente para nós aqui dos direitos sobrenaturais, aqueles direitos que ele tem sobre nós e sobre a nossa vida. E, inclusive, dá um conselho sobre esses outros direitos que a gente realmente teria direito, ou seja, suporta todas as vicissitudes da tua vida com grande serenidade e paciência. Nós temos muita dificuldade, eu também tenho, lógico, não posso me colocar fora disso. A gente tem muita dificuldade, às vezes, de aceitar os reveses que a vida vai trazendo para a gente. E Jesus nos mostra, inclusive, no seu tempo de vida entre nós, essa grande qualidade que ele tinha da paciência e da espera, do momento certo, das coisas certas acontecerem. Nós, às vezes, somos muito atropeladores das coisas, ou seja, mas isso está demorando muito, eu queria tanto isso. As pessoas, às vezes, me dizem assim: diácono, eu acho que eu joguei pedra na cruz, eu acho que eu salguei a Santa Ceia, porque as coisas não têm acontecido comigo. Minha filha, meu filho querido que me escuta, olha o conselho aí que ele dá para Santa Faustina: serenidade e paciência, porque as coisas vão acontecer no momento certo. Não é no momento que você ou que eu quero, mas no momento que tende a acontecer. Ou seja, ainda vai mais profundo no conselho: não te defendas quando toda a vergonha recair sobre ti injustamente. Permite que triunfem os outros. Isso é muito difícil, mas isso é uma demonstração do que é ser cristão. Ou seja, aceitar muitas vezes as injustiças, né? E colocar essas injustiças como sacrifício agradável a Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Espera no Senhor, mesmo quando a vida pedir de ti mais do que podes dar, e o cansaço já fizer teu passo vacilar. Espera no Senhor, mesmo se a solidão teu peito machucar e te der vontade de ir embora e tudo abandonar. Espera no Senhor. Há um Deus que te ama, Ele tudo pode transformar. Espera no Senhor, é o que nós devemos fazer. E quais são as nossas intenções hoje, Antônio Carlos, para esse terço da Divina Misericórdia? Então, para esse terço da Divina Misericórdia, nós rezamos aqui pelos seguintes irmãos: Maria Aparecida da Silva, seu esposo Antônio Gilson Vieira de Souza e os filhos Maria Gabriele da Silva Vieira e José Gabriel da Silva de Souza. Também por Maria da Conceição Oliveira de Sá, do bairro de Campo Grande, e todos da sua família. Também pela vida de Osana Esquiavo, do bairro de Cosmos, e toda a sua família. Também pela vida de Vitor Hugo Teixeira da Silva, sua esposa Geórgia Benevides Trindade da Silva e os seus filhos Cecília Trindade da Silva e Benício Trindade da Silva. Também uma outra família aqui que pede oração pela vida de Alexander Roguski. Ele é amigo da Rádio Catedral. Alexander Roguski, da paróquia Santa Terezinha, de Parada Angélica, lá do Duque de Caxias, e sua esposa, Edneuza Francisco Costa Roguski, e os filhos Gabriel Costa Roguski, Felipe Costa Roguski, Maria Alexia Costa Roguski e irmãos e familiares. Pela saúde de Vera Maria Costa Soutelos, do bairro do Flamengo. Também pela saúde de Maria Gonçalves Araújo Mesquita, do bairro de Padre Miguel. Pela saúde de Karina Araújo Ferreira, ela está realizando hoje uma cirurgia bariátrica. E pelas intenções, de todos os amigos e representantes, animadores paroquiais da Rádio Catedral, pelas intenções dos irmãos Sandra, Rosângela Couto e pelos falecidos agora, por todas as almas do purgatório e por cada um de vocês que estão nos acompanhando pelas ondas da Rádio Catedral, FM 106,7, que enviaram agora os seus pedidos, para o novo WhatsApp 3231
3567. Estamos orando por cada um de vocês e pelas vossas intenções. Eu também oro na intenção da minha família, de modo especial pela minha filha, Geórgia, que no dia 9, domingo próximo, faz aniversário. Também oro na intenção da minha comunidade, da Basílica de São João Batista, do nosso pároco, cônego Márcio, de todos os nossos sacerdotes e diáconos. Também oro na intenção de todos aqueles que participaram ontem da celebração da palavra comigo, por todas as suas necessidades, por todas as suas orações e por todas as pessoas que se confiaram às minhas orações. Vamos ver o que é que Santa Faustina nos diz no complemento desse parágrafo 1701, na sua segunda parte. Não deixes de ser boa quando perceberes que estão abusando da tua bondade. Quando for necessário, te defenderei eu mesmo. Sê grata pela menor graça minha, porque essa gratidão me obriga a conceder-te novas graças. Novas graças, isso é importante. Agora, veja bem, não deixe de ser boa quando perceberes que estão abusando da tua bondade. Isso é um pouco parecido com aquela passagem do Evangelho que diz: se alguém bate na tua face, oferece a outra face. Sim. Mas Jesus está nos dizendo aqui para que a gente não espere, não tenha, vamos dizer assim, expectativas sobre as outras pessoas maiores do que a gente possa imaginar. Reconhecimento e reciprocidade não são necessárias para nós que somos cristãos. Cristãos não vivem e não falam da palavra de Deus, nem vivem a palavra de Deus esperando reciprocidade humana, nem reconhecimento humano. O que nós esperamos com isso é a misericórdia de Deus nas nossas vidas, porque nós não somos merecedores de absolutamente nada. Se nós formos ou tivermos a graça de ser salvos, e eu acredito que nós vamos ter, inclusive eu, vai ser por pura misericórdia de Deus e nunca por nenhuma coisa que a gente tenha feito de bom ou de ruim. Ele nos salva por misericórdia. Portanto, a gente não pode deixar de fazer as coisas que têm que ser feitas porque as pessoas não estão gostando de nós ou porque não querem nós, ou ajudar um vizinho porque ele não é bom vizinho, não ajudar um amigo ou um companheiro porque ele já fez alguma coisa errada. Não, a gente tem que cumprir a nossa parte. E a nossa parte é fazer o bem, sem olhar a quem. Exatamente. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Qual é a chave
segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar. Mas é você que tem que abrir o coração. Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação, deixa Jesus te consolar. Boa tarde, Maria Gonçalves. Tudo bem com você, querida? Boa tarde, diácono, a sua bênção. Deus te abençoe. E qual é a chave do seu coração, Maria? O que você tem para pedir a Deus nessa nossa terceira dezena? Quais são as suas intenções? Diácono, é a chave da saúde, diácono. Hoje eu estou me sentindo muito mal, porque além de ser acho que o calor é geral, né? Mas sim, Padre Miguel é recordista de calor, né? Padre Miguel é muito quente, né? Estou com um princípio de infecção urinária, então eu quero entregar a Deus essa chave, pedindo a saúde, que a minha saúde seja restituída sem precisar eu ficar internada, em nome de Jesus. Sim. Eu já louvo e agradeço também. Vamos pedir um livramento para você, por essa bênção, né? Porque sei que Deus escuta a minha prece, mesmo sem eu merecer. Mas eu sei que Ele escuta, porque Ele é bom demais, Ele é tudo na minha vida. E quero pedir também, Padre, por uma amiga minha muito do coração, que está passando também por um deserto muito grande, tenebroso. Mas eu tenho fé em Deus, é Wanda Jardim o nome dela, que ela vai passar e vai ficar curada, em nome de Jesus. Vamos e por toda a minha família, Padre, diácono. Vamos então começar? Você começa... Eterno Pai, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Maria Gonçalves, você pode confiar em Deus. Olha, eu vou te colocar nas minhas orações, Maria. Nesses próximos dias, eu vou ficar rezando por você também nas minhas orações pessoais, para que essa infecção passe, para que a tua saúde retorne, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Jesus abençoe todos. A Rádio Catedral, estou rezando muito por ela, pela canção nova,
por todos os padres, por essa violência aqui em Padre Miguel, que era um bairro tão calmo, mas a violência está geral. Que Deus proteja nossos lares, nossos familiares e todos os vizinhos, que somos uma família, graças a Deus. E Ele vai nos proteger. A vocês aí um grande abraço. Muito e a obrigado. bênção para todos que aí trabalham, que são operários de Jesus. Deus Amém. te abençoe, Maria. Amém. Amém. Você está cansado, sem lugar para repousar. Venha ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então entrar até descansar. Seu Deus ali espera e quer amar. Curar suas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão e dar muito carinho. Alegre-se, irmão, felicidade não é ilusão. Antônio, nós temos mais algumas intenções para esta quarta dezena que vamos Então, orar. diácono, eu quero orar por duas pessoas aqui, né, que estão nos acompanhando. Zélia e a sua filha, Vilma, né? E também aqui no WhatsApp da Rádio Catedral, muitos também enviaram os seus pedidos, estamos rezando por cada um de vocês, né? Lembrando que agora o nosso WhatsApp é o novo WhatsApp, 3231-3567, né? E também entregando aqui alguns irmãos do YouTube da Web TV Redentor: Ana Cristina Pita, Eli de Souza, Vera Lúcia, Mara Silva, Marilene Santos, Rita de Cássia, né? Aqui são 121 pessoas que estão ao vivo no YouTube da Web TV Redentor. Aqui também entregando os irmãos que nos acompanham também pelo Facebook da Rádio Catedral, né? São muitos aqui também que estão rezando conosco: Mauro Souza, Cláudia Costa, Aline Costa, Rita de Cássia, Beto Tavares, Simone Assunção Reis e muitos outros aqui também nos acompanhando, né? E também você que nos acompanha pelo Instagram da Rádio Catedral, rezamos pelas intenções de cada um de vocês. Todos vocês estão nos nossos corações e nas nossas orações. Antônio, o que é que Santa Faustina nos fala nesse parágrafo 359? Então, no parágrafo 359, é a própria Santa Faustina falando: ó, se as almas quisessem ouvir ao menos um pouco a voz da consciência e a voz, ou melhor, a inspiração do Espírito Santo, digo ao menos um pouco, porque se nos entregarmos uma vez à influência do Espírito de Deus, Ele mesmo completará o que nos faltar. Já escutei uma pessoa falar para mim uma vez, ela dizia assim: poxa, diácono, toda vez que eu vou fazer uma coisa, faço tudo direitinho, faço a caminhada, mas no final dá errado. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com muita gente que está escutando a gente aqui, também já aconteceu comigo, né? Ou seja, a gente às vezes planeja, faz toda uma estrutura, né? E a gente prepara o plano,
desenha, sonha, coloca no papel se for necessário, prosta, faz tudo certinho, mas lá no final as coisas dão erradas. Sabe por quê? É porque você não deixou que Deus completasse a obra. Quem completa nossas obras é o Senhor. Nós não temos capacidade, nós sozinhos não temos capacidade de fazer absolutamente nada. Se você não faz as coisas em nome de Deus, ou se você não busca o auxílio de Deus, se você não busca a inspiração do Espírito, a força do Espírito Santo nas tuas obras, na tua vida, nas coisas que você possa fazer, no teu trabalho diário, nas coisas que você quer falar, na maneira que você quer viver, todas as suas obras vão ficar incompletas. As obras só são completas quando elas são feitas em nome de Deus, com Deus e por Deus. Precisamos ter sempre isso em mente. A nossa caminhada não foi feita para ser feita sozinha. Não fomos feitos para caminhar sozinho, fomos feitos para caminhar com o Senhor, com os irmãos e com o Senhor. A caminhada onde Ele nos ampara, onde Ele nos ajuda, onde Ele nos inspira, nos traz discernimento, nos traz conselhos e nos traz principalmente serenidade para continuar no caminho. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. É só você esperar e a tempestade vai acalmar a sua vida. Quando estou em alto mar, canta. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo que tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Deus te pergunta, filho, porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Ergue o braço e canta pra ele. Acalma minha tempestade, acalma minha. Devolve a paz. Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé em ti. Não me deixa. Aumenta a minha fé, aumenta toda a fé de todos nós, né? Eu quero nessa quinta dezena, Antônio Carlos, colocar em oração a nossa Rádio Catedral. Nós tivemos um mês extremamente difícil em janeiro e eu não quero me lamentar dessa dificuldade, porque eu acho que tudo que é bom, até as dificuldades também, que às vezes não são tão boas, elas vêm da parte de Deus para ensinar a gente alguma. A gente sempre aprende alguma coisa daquilo que não acontece. Com certeza. Né? A Rádio Catedral esse mês só chegou em 76,5%
da sua cota, né, da sua meta e ficou faltando coisas para a gente. Nós estamos tentando resolvê-las agora e nós precisamos da ajuda de vocês. Eu não quero nem pedir nada, eu quero deixar que o coração de vocês funcione nessa hora. Nós estamos precisando e eu vou colocar isso em oração nessa quinta dezena, porque eu tenho certeza que a misericórdia de Deus vai vir nos auxiliar nesse momento em que a gente precisa de não só cobrir a cota de fevereiro, como conseguir um superávit para que a cota de janeiro seja também corrigida, vamos dizer assim, né? Aquilo que faltou. O que nos diz hoje, antes de rezarmos essa quinta dezena, Antônio, o evangelho de hoje? O evangelho de hoje, evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Glória a Glória a vós, Senhor. Olha, muitos escutavam e ficavam admirados. De onde recebeu isso? Como conseguiu essa sabedoria? Ele não é o carpinteiro, o filho de Maria? Quem é essa pessoa? Esse olhar é um olhar racional. Essas pessoas, elas se enganam porque elas estão olhando com racionalidade para Jesus. E eu me lembro que o meu pai dizia para mim assim: olha, você tem que olhar com o olhar de ver. Olhar de ver é diferente do olhar de olhar. Olhar de olhar, a gente olha a paisagem. Olhar de ver, a gente tenta entender o que está vendo. Por isso é que, ao ficarem escandalizados por causa disso tudo, aconteceu simplesmente o que teria que acontecer. Se você olha para Jesus com racionalidade, não existe milagre. O milagre só existe pela fé. Jesus fala isso constantemente nas suas curas. Vai, meu filho, porque a tua fé te salvou. É a fé que nos salva, não é a racionalidade. Não quero com isso dizer que não é importante ser racional em algumas vezes. Nós precisamos ter também, um equilíbrio, né? Fé e racionalidade, mas na hora do milagre, na hora daquilo que é necessário, na hora do que falamos agora anteriormente, na hora em que nós precisamos que Jesus venha completar o nosso trabalho, venha acrescentar aquele algo mais, não é com racionalidade, é com fé. E fé a gente exprime na oração, na meditação, nos nossos retiros mentais, pedindo que o Senhor venha a nos ajudar. É o que eu estou fazendo agora, esses dias, me calando, raciocinando e pensando, pedindo que Deus venha nos ajudar, que Jesus venha nos ajudar a nossa Rádio Catedral. São alguns incidentes gozados que aconteceram esse mês, não é, Antônio? Até o nosso WhatsApp deu uma falhada. Pois é. Quando não podia falhar, ele foi lá e deu uma falhada na última semana. Eu acho que Jesus tem um projeto pra gente. Eu creio. Eu tenho certeza que não foi à toa. Então, eu já até fiquei pensando, ele arrumou pra gente um número mais bonito, você concorda? Exatamente. Lembra agora, até o dial, né? 106,7. Isso aí.
É 3231-3567. Está funcionando o WhatsApp de novo, mas ele está aqui nos ajudando e colocando essa força para nós aqui. Então vamos agradecer e vamos pedir nessa quinta dezena que ele venha nos auxiliar. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados amigos, estamos então encerrando o nosso terço da misericórdia e é bom sempre lembrar que se você quiser nos ajudar, os boletos estão chegando na casa dos nossos amigos, é no início do mês, você pode contribuir com o seu boleto, mas se você não recebeu o boleto ou ainda não chegou, ou você quer fazer uma doação à Rádio Catedral, use o nosso Pix, 3579-69-6800-0175. Vamos repetir. É o nosso CNPJ, né? Isso. 3579-69-6800-0175. E se você quer se tornar um amigo da Rádio Catedral, se você quer participar do Terço da Misericórdia, deixar suas intenções, ligue para o nosso novo número de WhatsApp, 3231-3567. Nós contamos com a ajuda de vocês e a participação. Sim, Diácono, 3231-3567. É o nosso WhatsApp, como o Diácono Claudiano falou, para você participar agora das programações, enviar os seus pedidos de orações, né? Lembrando que no WhatsApp você precisa seguir o passo a passo, né? Como o Alexandre estava explicando muito bem hoje, no final do Momento do Amigo. Você manda um oi, ou então escreve boa tarde e aguarda que o Geninho ele vai te enviar uma mensagem com opções numéricas. Para que você escolha o que você quer fazer. Isso, aí você vai só digitando só o número 1, não é para escrever 1, né? Bota só o númerozinho, sem ponto, sem traço, sem nada. Aí aguarda, vai chegar uma segunda
mensagem para você com várias opções numéricas. E aí você vai, pela segunda vez, vai escolher um número somente. E aí vai aguardar a terceira mensagem, que aí você já pode fazer aquilo que você deseja. E para falar conosco, com os atendentes, né, da Central de Relacionamento, é o telefone 3231-3560. 3231-3560. Agora é só telefone. E nesse telefone você se inscreve para rezar uma dezena do Terço da Divina Misericórdia ao vivo pelo telefone, como fez a nossa irmã Maria Gonçalves Araújo Mesquita, lá do bairro de Padre Miguel. E depois sou eu quem vou entrar em contato com você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Águeda, a quem celebramos a memória hoje, de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rádio Catedral, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Você ouviu agora Terço da Misericórdia. Catedral FM.